Minha esposa secretamente prometeu a seu filho que ele poderia assumir meu negócio depois da faculdade para incentivá-lo a ir. Agora que ele se formou, está furioso porque não vou entregar. Tenho 52 anos e me casei com minha esposa, que tem 50 anos, há 2 anos após namorarmos por 3 anos. Minha esposa tem um filho, Joe, de 21 anos, de seu casamento anterior, e ele se formou recentemente em administração. Joe e eu nos damos bem, mas não somos os melhores amigos, nem temos uma relação pai e filho. O ex-marido da minha esposa ainda faz parte da vida dele e eles se encontram com bastante frequência, então não é como se ele estivesse perdendo algo. O problema é que minha esposa prometeu a seu filho que ele poderia assumir meu negócio assim que se formasse na faculdade. Tenho um negócio de buffet moderadamente bem sucedido que herdei de meu pai quando ele faleceu. Estou administrando há quase 20 anos, não contando os anos em que o administrei ao lado de meu pai antes de herdá-lo, e não tenho intenção de desistir, pelo menos até me aposentar, e ainda falta muito tempo para isso. Realmente não sei por que minha esposa achou que seria uma boa ideia prometer isso a Joe sem nem mesmo me consultar primeiro. Na semana passada participamos da festa de formatura dele e ele nos levou para jantar mais tarde naquela noite, e foi aí que surgiu essa questão. Enquanto estávamos comendo a sobremesa, Joe começou a falar sobre como não precisaria procurar estágios ou empregos, ao contrário de seus outros amigos da faculdade, pois já tinha um plano em mente. Então ele sorriu para mim. Obviamente fiquei perdido, mas ainda sorri de volta e olhei para minha esposa para que ela explicasse o que estava acontecendo. Ela não disse nada na época. Terminamos o jantar e voltamos para casa porque Joe ia passar a noite com seus amigos em seu apartamento. No caminho de volta para casa, decidi perguntar à minha esposa sobre o que Joe estava falando quando disse que já tinha um plano em mente. Foi quando ela confessou que meio que prometeu a Joe antes dele ir para a faculdade que eu iria deixá-lo assumir meu negócio quando se formasse. Fiquei um pouco chocado e disse a ela que ela precisava informá-lo de que isso não ia acontecer porque obviamente ele ainda era muito jovem e inexperiente. Então não ia entregar as rédeas para ele tão cedo, ou talvez nunca, porque havia funcionários meus muito mais capazes e merecedores que poderiam administrar o negócio. Minha esposa começou a discutir comigo no carro e me disse que eu estava sendo bobo, que ela confiava em Joe e sabia que ele faria um bom trabalho se eu apenas deixasse ele tentar. Eu discuti com ela e disse que não havia tentativa quando se tratava do meu negócio, que meu pai começou e me passou para cuidar e expandir. Ele poderia lidar com isso ou não. E na minha opinião ele não estava pronto para isso agora. Ele acabará de sair da faculdade e pessoas da idade dele precisavam praticar porque não estavam mentalmente prontas para lidar com a pressão. Então ele precisava fazer estágio em algum lugar, e se fizesse um bom trabalho talvez eu o deixasse trabalhar sob minha supervisão, mas ele ainda tinha um longo caminho a percorrer antes que eu confiasse nele para assumir meu negócio completamente. Quando eu disse isso para minha esposa, ela surtou completamente e começou a me acusar de ser egoísta e de não pensar em Joe e em seu bem-estar financeiro. Ela me disse que eu não estava agindo como um pai de verdade e estava sendo muito autocentrado. Eu respondi que era verdade, porque na verdade eu não era pai do Joe, então realmente não precisava agir como uma figura paterna para ele. Neste ponto ela ficou muito chateada, me fez parar o carro e desceu, caminhando até em casa. Mas estava tudo bem porque estávamos apenas algumas quadras de casa de qualquer maneira. Não voltei para casa imediatamente, em vez disso fui ao bar porque também estava muito chateado com essa briga com minha esposa. Eu achei que ela estava sendo irracional e ainda acho. Voltei para casa por volta da meia-noite e até então minha esposa já tinha dormido, então não tivemos a chance de discutir isso naquele dia. Quando acordamos na manhã seguinte, ela fingiu que tudo estava bem, então eu também não trouxe à tona a discussão da noite anterior. Mas 2 dias depois, quando Joe me ligou para perguntar sobre o negócio, eu disse diretamente a ele que sua mãe não tinha discutido a ideia comigo primeiro e se ela tivesse se preocupado em fazer isso teria sabido que eu não ia entregar o negócio para ele. Então ele precisava encontrar um emprego como todos os seus outros amigos porque o que quer que sua mãe tivesse dito não estava mais acontecendo. Ele achou que eu estava brincando no início, então eu realmente tive que convencê-lo de que eu realmente não ia deixá-lo assumir. Agora que penso nisso, houve muitas situações nos últimos anos em que ele insinuou que assumiria o negócio, mas eu sempre ri porque achei que ele estava brincando. Se soubesse da promessa que minha esposa tinha feito ao filho dela, eu teria abordado essas piadas e acabado com isso. Depois que disse a ele que não o deixaria assumir, ele surtou comigo, me xingou por fazer falsas promessas e ser egoísta, assim como a mãe dele, e então desligou a ligação antes que eu pudesse me defender. Eu estava no trabalho na época, então não contei nada para minha esposa já que ainda estava ocupado e achei que falaria com ela quando chegasse em casa. Quando cheguei em casa, minha esposa estava furiosa e nem esperou eu tirar o casaco antes de começar a gritar comigo. Ela me disse que aparentemente Joe ligou para ela logo após a ligação comigo e a criticou por mentir para ele e fazer ele acreditar que poderia assumir meu negócio quando se formasse. Ela disse que tudo isso era culpa minha porque agora Joe estava nos excluindo de sua vida já que não confiava mais em nós. Eu disse a ela que nada disso era minha culpa, pois não fui eu quem disse a seu filho que ele poderia assumir meu negócio. Não fiz nenhuma promessa a ele e nem fiz qualquer promessa a ela que eu não cumprisse. Ela havia mentido para o filho dela por anos e agora o que Joe decidisse estava bem para ele, porque se minha mãe tivesse mentido para mim da mesma forma eu provavelmente também não teria querido falar com ela. Ela ficou tão brava que simplesmente saiu de casa chorando e me disse que ia morar com a irmã por um tempo. Eu também não tentei impedi-la porque estava realmente de mau humor depois daquela discussão e honestamente não via como isso era culpa minha. Ela saiu naquele dia e já se passaram 3 dias desde então e ela não voltou. Nem conseguimos nos falar pois não a liguei e ela também não tentou me ligar. Então tem sido apenas silêncio total de ambos os lados.
Ontem pensei que ela tivesse me ligado, mas na verdade era sua irmã mais velha que me ligou apenas para me criticar pela maneira como tenho agido. Ela me disse que minha esposa estava miserável desde que saiu de casa e não tinha parado de chorar nem por um segundo porque agora ela sentia que estava perdendo não apenas seu filho, mas também seu marido. Devo admitir que me senti terrível comigo mesmo porque a última coisa que eu queria era fazer minha esposa chorar. Sua irmã também me disse que o único motivo pelo qual minha esposa mentiu para seu filho sobre permitir que ele assumisse o negócio era porque seu filho na verdade estava planejando não ir para a faculdade em primeiro lugar. Aparentemente Joe vinha dizendo à mãe que na verdade queria entrar para uma banda e ver como isso funcionava para ele, mas minha esposa queria que ele fosse para a faculdade e obtivesse um diploma primeiro. A única maneira que ela encontrou de incentivá-lo foi oferecer a ele a oportunidade de assumir um negócio já estabelecido assim que se formasse. Ela não discutiu isso comigo primeiro porque sabia que eu ia dizer não, mas ela acreditava que uma vez que ele se formasse eu mudaria de ideia e veria o quão responsável ele havia se tornado. Ela também tinha a intenção de discutir isso comigo pelo menos uma vez ao longo dos anos, mas simplesmente não o fez porque se sentia tímida para me perguntar sobre isso já que não era seu lugar falar sobre o negócio e Joe não era meu filho. Eu disse à irmã dela que entendia de onde minha esposa vinha e percebia que ela estava muito preocupada com o futuro do filho, mas isso ainda não era desculpa para mentir tanto para o filho quanto para mim. A irmã dela me disse que não era o lugar dela interferir em nosso casamento, mas ela só queria que eu soubesse que minha esposa estava disposta a trabalhar em nosso casamento contanto que eu pedisse desculpas a ela por ter sido tão duro com ela e com Joe. Depois de dizer isso ela desligou a ligação enquanto eu lutava para decidir o que fazer. Por um lado eu realmente queria reconciliar com minha esposa e acertar as coisas, mas por outro lado eu não achava que isso fosse minha culpa. Então não entendia por que ela queria que eu pedisse desculpas quando na verdade deveria ser ela se desculpar comigo. Já se passou um dia inteiro desde a ligação e ainda não consegui decidir o que fazer. Atualização. Decidi não pedir desculpas à minha esposa depois de ler os comentários aqui. Percebi que realmente não estava errado. Se minha esposa queria convencer o filho a frequentar a faculdade, havia várias maneiras mais inteligentes e eficazes do que simplesmente mentir para ele sobre algo que até ela sabia que não seria possível. E mesmo depois disso ela ainda teve a chance de consertar as coisas falando comigo pelo menos uma vez, mas nem mesmo fez isso e decidiu me contar depois que ele já havia se formado. Então se ela quiser fazer este casamento funcionar, ela terá que ser a que engole o orgulho e pede desculpas a mim. Já se passou quase uma semana desde que ela saiu e ainda não há notícias dela. Não faço ideia do que está passando pela cabeça dela e o que ela planeja fazer no futuro, mas uma coisa é certa, não vou voltar a ela implorando por perdão como em todas as outras vezes. Ela é quem criou essa bagunça, então ela é quem terá que limpar. Mas obrigado a todos pelos conselhos e ajuda, isso realmente me ajudou a clarear as ideias um pouco porque ela sempre faz isso, ela estraga as coisas e eu sempre sou o que tem que correr atrás dela só para podermos ficar juntos. Bem, isso pode ter funcionado para ela antes, mas desta vez estou firme, não posso constantemente ser o único correndo atrás dela e colocando todo o esforço para fazer nosso casamento funcionar. Atualização 2. Já se passaram quase 2 semanas desde que minha esposa saiu e não estamos nos falando. Quase entrei em contato com um advogado hoje porque não achava que ela voltaria tão cedo, mas felizmente ela voltou hoje ao meio-dia. Ela ainda não disse muito para mim, mas pediu desculpas pela forma como se comportou. Isso é o suficiente para mim por enquanto. Não sei o que vai acontecer com ela e com o filho dela, porém, se formos pelo quão triste ela parece, não acho que ela tenha resolvido a briga com o filho dela ainda. Para ser honesto, nem acho que posso chamar isso de briga propriamente dita porque o que realmente aconteceu foi que ela mentiu para o filho e agora que a verdade veio à tona ele se recusa a falar com ela. Eu odeio ser o portador da má notícia, mas realmente não acho que ele tenha feito algo errado aqui. Ela me pediu desculpas, mas como eu disse, ela ainda está muito chateada e não está falando comigo como costumava fazer antes. A casa está muito quieta mesmo com ela de volta. Joe me bloqueou. Não sei se ele bloqueou a mãe também, mas se ele fez isso explicaria por que ela está agindo dessa maneira já que ela nem pode contatá-lo agora, nem mesmo para se desculpar com ele. Se ela falar comigo ou pedir meu conselho, então provavelmente direi a ela para tentar contatar alguns dos amigos dele para passar uma mensagem para ele. Será um pouco constrangedor para ele, mas pelo menos ela terá uma forma de falar com ele. Nem sei o que o pai dele tem a dizer sobre tudo isso porque minha esposa ainda não falou comigo sobre nada disso. Estou curioso para saber o que todos pensam sobre o plano dela de fazer Joe frequentar a faculdade. Quer dizer, o plano teve sucesso, Joe completou a faculdade e se formou, mas agora ele nem está falando com ela, então eu diria que meio que saiu pela culatra. É realmente triste porque eu sei o quanto ela ama o filho e como era tão importante para ela que ele fosse para a faculdade, mas agora é só uma bagunça total e ela não tem ninguém além de si mesma para culpar. Atualização 3. Já se passaram 2 dias desde que minha esposa voltou para mim e ela tem sido muito estranha e quieta nos últimos 2 dias, mas hoje finalmente tivemos que conversar sobre tudo o que aconteceu desde a formatura. Mais uma vez ela me pediu desculpas por falar com Joe sem sequer me perguntar primeiro se eu concordava com aquela promessa. Eu disse que estava tudo bem e pensei que fosse isso, mas em vez disso ela simplesmente começou a chorar e teve um colapso total enquanto estávamos conversando. Fiquei bastante surpreso com isso. Assim que ela começou a chorar abracei e tentei confortá-la, mas não havia consolo. Ela continuou chorando e soluçando por quase uma
uma hora e continuava murmurando sobre como sentia muito por decepcionar todos em sua família e que desejava ser uma esposa melhor ou uma mãe melhor, mas infelizmente falhou em ambos. Foi preocupante o quão mal ela estava e me senti horrível por não ter verificado como ela estava na casa da irmã porque claramente ela estava passando por muito. Eu sei que foi culpa dela, mas ela ainda é minha esposa e eu deveria ter tentado pelo menos melhorar as coisas. Depois de quase uma hora, quando ela finalmente parou de chorar, perguntei se havia algo que eu pudesse fazer para fazê-la se sentir melhor. Ela me disse que realmente só queria falar com Joe agora para acertar as coisas com ele, mas como eu suspeitava, ele a havia bloqueado em todos os lugares e ela não tinha nenhum número de telefone dos amigos dele para chegar até ele. Ela tentou contatá-lo através do pai dele, seu ex-marido, mas até ele disse que Joe não queria falar com ela e disse que não ia ajudá-la aqui porque ela era culpada. Então ela teve que encontrar o próprio jeito de se reconciliar com ele. Eu disse a ela que encontraria uma maneira para ela entrar em contato com Joe e começar a trabalhar quase imediatamente. Fiz um pouco de investigação nas redes sociais e descobri quem eram os amigos mais próximos de Joe. Lembrei-me desse garoto que parecia ser muito próximo dele e encontrei a conta dele de alguma forma. Assim que o encontrei, enviei uma mensagem para ele e esperei que ele visse e nos colocasse em contato com Joe. Explicamos tudo o que havia acontecido e eu implorei ao cara para fazer uma ligação e nos colocar em contato com Joe. Uma hora depois, minha esposa recebeu uma ligação de um número que ela não reconhecia e estávamos certos de que era o amigo de Joe ligando. Atendemos a ligação e felizmente era Joe do outro lado da linha. Eu não ouvi toda a conversa, mas pude ouvir o lado da minha esposa. Ela estava se desculpando profundamente e eu quase me senti mal por ela porque sabia o quanto ela amava Joe. Eles continuaram discutindo por um tempo e minha esposa explicou por que fez o que fez e disse a ele que ele realmente apreciaria ter um diploma universitário mais tarde na vida. E então ela continuou dizendo que se fosse a única maneira de fazê-lo ir para a faculdade ela faria de novo. Ela começou a ficar agitada depois de um tempo. Pude perceber que a conversa não estava indo como minha esposa tinha planejado porque ela estava ficando toda vermelha novamente e o pescoço estava ficando manchado. Então tentei dizer a ela para desligar e que poderiam ter essa discussão depois, mas eles continuaram falando e logo se transformou em uma discussão acalorada em que eu também podia ouvir Joe gritando com a mãe e minha esposa respondendo da mesma forma grosseira. Nunca ouvi minha esposa falar assim com outra pessoa, então isso foi uma surpresa, especialmente porque a pessoa com quem ela estava falando era seu próprio filho. Ela o chamou de muitas coisas horríveis e então encerrou a ligação dizendo que ele era exatamente como o pai dele. Depois que ela encerrou a ligação, ela estava bastante histérica e apenas desabafou sobre como estava indignada com o filho pelos próximos 15 minutos, e eu a deixei porque ela precisava para tirar toda aquela negatividade. Depois que ela se acalmou, perguntei o que exatamente havia acontecido e ela me contou que na ligação Joe a acusou de mentir, o que ela disse ser verdade, e pediu desculpas a ele por isso. Mas então ele disse que ela era uma mãe terrível e que aparentemente arruinou sua vida ao obrigá-lo a desperdiçar seus anos na faculdade quando ele poderia muito bem ter se juntado à banda e construído um futuro para si mesmo como músico. Ele disse a ela que ela arruinou seu sonho e que nunca mais queria falar com ela porque ela era uma das pessoas mais egoístas e sem coração que ele conhecia. Foi aí que minha esposa surtou porque tudo que ela havia feito até aquele ponto era para o bem-estar da vida do filho. Ela sabia que ele nunca seria capaz de se destacar como músico porque, por mais cruel que pareça, ele simplesmente nunca foi muito bom nisso e sempre foi meio surdo para Tom. E até a maioria das pessoas com quem ele havia estado na banda no ensino médio agora estavam seguindo outros caminhos na vida, mas ele era o único bobo ainda perseguindo aquele sonho. Isso é exatamente o que aconteceu com o ex-marido dela, onde ela disse a ele que não queria que ele começasse um novo negócio, especialmente quando o que ele havia começado antes ainda estava falhando, e ele a acusou de ser pouco solidária, o que eventualmente levou a muitas brigas e problemas em seu casamento que terminou em divórcio. Foi isso que ela quis dizer quando disse a Joe que ele era exatamente como o pai dele. Ela me disse que sempre tentou cuidar dos interesses do filho e tentou impedi-lo de tomar decisões ruins que afetariam seu futuro. Mas agora ela sabia que simplesmente não havia mais sentido em tentar porque ele claramente estava tão cego que nem sabia o que era bom para ele e o que não era. Ela me disse que se agora o filho quisesse torná-la a vilã de sua vida, tudo bem para ela, e ela não ia mais tentar melhorar as coisas. Ela estava cansada de ser culpada por tudo de errado que acontecia na vida dele ou na vida do ex-marido dela. Então foi um dia emocionalmente pesado para minha esposa, mas estou feliz que ela pelo menos tentou resolver as coisas, mesmo que tenha acabado mal. Ela cometeu um erro e depois tentou corrigi-lo, mas se eles não conseguem ver isso, bem, isso é com eles. Ela se acalmou consideravelmente desde então e tivemos um jantar tranquilo. Ela não mencionou nada sobre Joe, seu ex-marido, depois de ter seu colapso emocional. Ela está dormindo agora e estou realmente esperançoso de que até amanhã ela se sinta melhor com tudo isso. Atualização 4. Olá a todos. Então, já faz quase uma semana desde que minha esposa parou de falar com seu filho e hoje ela recebeu uma ligação do ex-marido dizendo que Joe queria falar com ela e que ela precisava visitá-los na casa dele. Ela precisava ir sozinha porque isso era uma questão familiar e eu não fazia parte da família, então eles queriam que eu ficasse fora disso. Mas minha esposa foi muito firme e disse a eles que ou ela ia para a casa dele comigo ou não iria de jeito nenhum porque não queria lidar com as bobagens dele sozinha. Então eventualmente concordaram em me deixar ir, mas me disseram que eu tinha que ficar fora de qualquer discussão que eles fossem ter, o que não seria um problema para mim porque eu realmente não estava interessado
interessado em falar nem com o ex-marido dela e nem com Joe. Quando chegamos lá parecia que todos eles estavam prontos para levar minha esposa a tribunal ou algo assim porque tinham essas expressões sérias no rosto e acho que provavelmente estavam tentando intimidá-la, mas sorte para ela, isso não funciona com ela. Quando estávamos sentados na sala de estar, Joe não perdeu tempo e disse a ela que porque ela o havia forçado a ir para a faculdade e desperdiçar 3 anos de sua vida fazendo algo que ele não tinha interesse. Era a hora dela cumprir sua promessa e fazer com que eu o deixasse assumir meu negócio. Eu sei que disse que não ia interferir, mas assim que ele disse isso intervim e perguntei se ele estava louco porque isso obviamente nunca ia acontecer, não agora, nunca, nem mesmo se ele estivesse pronto porque a essa altura eu simplesmente não gostava do cara. Ele não era meu filho e eu não lhe devia nada, então disse isso a ele na lata. E seu pai então me disse que eu não fazia parte dessa discussão, então eu precisava simplesmente calar a boca. Isso realmente me irritou porque era meu negócio de buffet do qual estavam falando, então é claro que eu tinha que fazer parte da discussão. Eu discuti com o ex-marido da minha esposa por um tempo, mas minha esposa me fez parar porque não valia a pena, e eu sabia disso, então apenas o encarei com um olhar sujo e fiquei quieto. Joe continuou insistindo para que minha esposa falasse comigo e o deixasse assumir o negócio em breve, senão ele realmente a cortaria. Eu esperava que minha esposa hesitasse um pouco, mas ela não o fez e eu estava realmente orgulhoso dela. Ela disse a Joe que não estava fazendo nada do tipo e que se ele não quisesse ser grato por ela ter o ajudado a garantir um futuro para si mesmo, então tudo bem para ela, mas ele não poderia fazer exigências como essas. Ela pediu desculpas por ter mentido para ele, mas isso era tudo, e disse a ele que não lhe devia mais desculpas por mais nada porque no fim das contas ela estava apenas tentando cuidar dele, e se ele não pudesse apreciar isso então ela realmente preferia que ele a cortasse. O ex-marido dela disse a ela que a levaria a tribunal se ela não cumprisse a promessa que havia feito, e ela riu na cara dele e perguntou se ele conhecia algum advogado que lutaria por ele sabendo que eles nem tinham um contrato ou qualquer acordo para mostrar pela promessa que ela havia feito. Ele ficou muito nervoso e disse a ela que queria que ela saísse de sua casa agora mesmo, e nós obedecemos. Mesmo enquanto estávamos prestes a entrar em nosso carro e dirigir de volta para casa, Joe fez questão de gritar com sua mãe e dizer o quão terrível ela era. Mas escolhemos ignorar e simplesmente voltar para casa o mais rápido possível porque não queríamos perder mais tempo com eles. Estamos em casa agora e esperamos que essa situação com o filho dela tenha passado para que não tenhamos que encontrá-los novamente porque hoje foi um enorme desperdício de nosso tempo e energia.